Olá, eu sou o professor Daniel René e fico honrado em ser seu professor de História e Geografia do Piauí. Então vem comigo conhecer mais sobre a história do Piauí, sobre a geografia do Piauí. Vamos lá, pessoal. Nossa aula aqui, ela tá dividida em módulos, tá bom? Então, tem a introdução à história do Piauí antes da colonização, vestígios arqueológicos e sítios históricos que atestam a presença pré-colonial, ou seja, a presença do homem no continente americano. Na terceira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre a exploração das culturas dos povos indígenas que habitavam a região e, por fim, as primeiras expedições exploratórias do século XVI e a influência dos portugueses na região. Bem, pessoal, antes de explorarmos aqui o período pré-colonial do Piauí, é fundamental aqui compreendermos quem foram os primeiros povoadores do continente americano. Então, esses grupos desempenharam aqui um papel crucial na formação cultural, ambiental das Américas, incluindo aqui o território que hoje corresponde ao Piauí. Então, essa temática sobre o povoamento das Américas é uma temática que tem muitas discussões, essas discussões elas não acabam ainda, e são muitas teorias, são teorias que precisam ser analisadas com muita calma. E o povoamento da América é um tema amplamente debatido na ciência, né, com várias teorias aqui, buscando explicar como os seres humanos chegaram ao continente. Contudo, há um consenso entre os cientistas de que os seres humanos não se originaram na América, né, a tese conhecida como allochtonismo, né, mas eles vieram de outras regiões do planeta. A hipótese mais aceita sustenta que os primeiros povos chegaram à América a partir da Sibéria. E aqui entra a história do Piauí, entra a história de Niés Guidon e entra a história do Parque Nacional da Serra da Capivara, porque os achados, os vestígios encontrados ali contestam essa teoria do Estreito de Bering pela região da Sibéria, na Ásia, tá? A dispersação humana começou há cerca de 100 mil anos, quando os grupos humanos eles saíram da África e passaram a ocupar outras partes do mundo. Vale ressaltar aqui que o berço da humanidade é o continente africano. E aí, por volta de 40 mil anos depois, esses grupos já dominavam tecnologias que lhe permitiam sobreviver em regiões mais ao norte. E aí, nesse processo, a travessia para a América teria ocorrido ali durante o último máximo glacial, né, um período que o planeta vivia uma das eras glaciais mais rigorosas já registradas. E aí, durante essa fase, grandes porções da América do Norte estavam cobertas por camadas espessas de gelo, o que tornava a região inóspita para a vida humana. Com o avanço das geleiras, né, o nível dos mares diminuiu, expondo aqui extensões de terra até então submersas. E foi nesse contexto que surgiu a Beríngia, né? Uma ponte terrestre que ligava a Sibéria ao atual Alasca. Se você pegar a nossa apostila, lá tem uma imagem mostrando para vocês sobre o Estreito de Bering. É uma faixa de terra seca na época, né, da era glacial, quando secou ali, formou essa Beríngia. Você tem uma faixa de terra seca, rica em fauna e vegetação. E ofereceu também aqui condições favoráveis para a sobrevivência. E também podemos considerar aqui que essa região também é considerada a principal rota de entrada dos primeiros grupos humanos da América. No entanto, por hoje, né, essa região está submersa a vestígios ali arqueológicos diretos dessa região da Beríngia. Outro ponto que a gente precisa analisar aqui antes de trabalhar mais a parte da pré-história do Piauí é que os ancestrais dos povos indígenas americanos eles teriam migrado, segundo essa teoria do Estreito de Bering, teria migrado da Sibéria e permanecido por um período isolado na Beríngia, antes de avançar para o restante do continente. Com o recuo das geleiras há cerca ali de 12 mil anos, abriram-se novas rotas, tanto costeiras quanto pelo interior do continente, e aí permitiu a dispersação para as Américas Central e do Sul. E ainda, né, há muitas incertezas quanto ao número de migrações. As rotas exatas seguidas e os grupos envolvidos também ainda é um tema de debate. E o que continua motivando pesquisas, né, científicas até hoje. Um outro ponto interessante aqui é analisar o esforço investigativo para identificar o DNA antigo,
né? O DNA antigo se tornou uma ferramenta essencial, porque são fragmentos de DNA retirados de fósseis, dentes, ossos e até sedimentos como areias e argila, né? Vem sendo usado aqui para traçar a árvore genealógica das populações ancestrais. E aí, graças às tecnologias modernas de sequenciamento genético, né, podemos tentar aqui, né, podemos tentar encontrar aqui esses elementos. Apesar que não é mais necessário decodificar o genoma completo para obter informações valiosas, a gente já consegue entender vários elementos ali daqueles povos, dos nossos ancestrais e dos povos que chegaram até aqui no continente americano. Essas descobertas aqui, elas estão revolucionando o campo da antropologia. E aí fornece para a gente uma janela inédita para o nosso passado mais remoto. E também para entender as origens do povoamento da América, né? Então aqui, nesse momento, vamos lançar a luz também sobre os primeiros habitantes que viriam a ser os habitantes da nossa região, que viria a ser o Brasil e o atual território do Piauí. Conectando aqui a história local e uma narrativa muito mais ampla e mais antiga. Pessoal, atualmente existem duas principais teorias sobre o momento da chegada dos primeiros humanos à América. A teoria do povoamento precoce, que propõe que a colonização ocorreu entre 30 mil e 25 mil anos atrás, e a teoria do povoamento tardio, que sugere que os primeiros humanos chegaram a cerca de 12 a 14 mil anos, sendo a visão dominante por muito tempo. E por que por muito tempo? A gente vai discutir isso agora. Essa última teoria que fala sobre a teoria do povoamento tardio é a famosa teoria ou modelo Clovis, né? Baseado na descoberta de ferramentas de pedra sofisticadas, as pontas de Clovis usadas para caçar, animais da megafauna ali da idade do gelo, tá? Se você analisar na nossa apostila lá, eu coloco uma informação infográfica sobre a questão do modelo de Clovis. Mas vamos entender mais aqui sobre o modelo de Clovis. Primeiro, durante décadas aqui, acreditou-se que os portadores das pontas de Clovis, que eram essas pontas que eram utilizadas nas lanças, foram os primeiros habitantes da América, com evidências arqueológicas datando de aproximadamente 13 mil anos. No entanto, aqui, pessoal, descobertas recentes e a análise, né, genética tem desafiado essa visão. Os estudos modernos aqui eles apontam para uma ocupação mais antiga. E isso fortalece a teoria do povoamento precoce. Como eu expliquei para vocês, existem duas teorias. Teoria do povoamento precoce propõe que a colonização ocorreu entre 30 e 25 mil anos atrás, e a teoria do povoamento tardio. A teoria do Clovis é a teoria relacionada ao povoamento tardio, só que os novos estudos fortalecem a teoria do povoamento precoce. E aí, alguns cientistas, e dentre esses cientistas temos a cientista Jennifer Haff, que destaca que os dados genéticos têm sido cruciais nesse processo. Apesar disso, pessoal, muitos arqueólogos ainda defendem, né, o povoamento tardio, expressando ceticismo quanto à autenticidade de alguns sítios mais antigos e a confiabilidade dos métodos de datação. Outro ponto aqui, questionar, é a rota de entrada, marítima ou terrestre. Outro ponto de debate aqui que é levantado é justamente sobre essa rota de entrada. A rota terrestre é a passagem pelo corredor livre de gelo no interior da América do Norte, como eu expliquei para vocês, pelo Estreito de Bering. A rota marítima é a navegação costeira ao longo do Pacífico. Ainda não há um consenso sobre qual foi a rota predominante. A discussão ela segue ativa e ela é impulsionada dia após dia por novas evidências arqueológicas e elementos genéticos. Sendo assim, os debates atuais eles vão fortalecendo essa base, né, para levantar essas questões. E aqui que começamos a conectar esses elementos tradicionais aos elementos da nossa arqueologia, da arqueologia histórica aqui no Piauí, e a gente vai começar a analisar outros elementos e uma nova possibilidade para explicar a ocupação do território americano. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, são os vestígios arqueológicos e os sítios históricos que atestam a presença pré-colonial. Vamos começar a falar aqui sobre o território do Piauí. Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui sobre pré-história do Piauí, tá?
O estado do Piauí aqui abriga alguns dos mais antigos vestígios da presença humana nas Américas e evidencia aqui elemento muito importante para a nossa Constituição. Essas evidências arqueológicas aqui apontam para uma ocupação humana com até 50 mil anos de antiguidade. Algumas informações mais antigas ainda apontam mais ainda a 60 mil anos de antiguidade, mas hoje a gente chegou num consenso que seria ali até 50 mil anos de antiguidade, tá? E desafia as teorias tradicionais sobre o povoamento do continente, como a teoria do Estreito de Bering. E temos aqui a base para isso, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um patrimônio mundial, tá? O mais conhecido e relevante desses sítios arqueológicos é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é localizado na região sudeste do Piauí, próximo à cidade de São Raimundo Nonato, e é reconhecido aqui pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. E aqui na nossa aula eu abro também para dar ênfase, né? E trazer luz e também aqui de uma forma também como respeito e homenagem à arqueóloga Nied Guidon, que na gravação dessa nossa segunda edição, dessas atualizações, infelizmente nos deixou, mas ela nos deixou aqui em vida, mas deixou um legado, algo precioso. Isso é possível a gente analisar a história do Piauí, a pré-história do Piauí e a pré-história do Brasil, por causa dos estudos dessa mulher, que foi guerreira, determinada, e com foco e com predestinação, né? O mais interessante, ela fez disso a vida dela, ela deixou todo esse conhecimento, todas essas informações e toda uma estrutura. E aqui fica a nossa torcida para que não morra, né? Que não se fique só num legado, mas que possa dar continuidade, para que possa se evoluir o conhecimento sobre a arqueologia, sobre a história do Piauí, sobre a história do mundo, sobre a história do mundo, sobre a história, né, toda a pré-história e toda a importância da nossa identidade, ok? E só foi possível, né, ter essa dimensão porque ela conseguiu o reconhecimento da Unesco, né, e aí temos aí como Patrimônio Mundial da Humanidade. O parque ele abriga milhares de pinturas rupestres, fósseis humanos e animais, ferramentas de pedra e outros vestígios arqueológicos de valor inestimável, né? Entre os artefatos que temos ali, que encontramos em São Raimundo Nonato, cerâmicas com datas mais antigas que qualquer outra na América, um bloco de tinta com cerca de 10 mil anos de idade, tem fósseis humanos e animais, pinturas rupestres que retratam cenas aqui de caça, rituais, cenas do cotidiano e vestígio do domínio do fogo. Todos esses achados aqui estão cuidadosamente preservados e estudados no Museu do Homem Americano, sediado em São Raimundo Nonato, tá? A descoberta e a chegada de Nied Guidon mudou o patamar daquela região. A história da pesquisa arqueológica na Serra da Capivara começou de forma inesperada. Caçadores locais, né, ao se aventurarem pela região, encontraram pinturas rupestres, mas não compreenderam seu significado. Informaram o prefeito da cidade de São Raimundo Nonato, que fotografou as imagens. 6 anos depois, em um encontro casual, o mesmo prefeito mostrou as fotos para a pesquisadora Nied Guidon durante um evento em São Paulo. E aí, a partir desse momento, Nied dedicou sua vida ao estudo da pré-história do Piauí. Ela mudou-se para a Serra da Capivara, onde viveu até pouco tempo, né, que ela nos deixou, mas ela vive aqui dentro da importância histórica dos nossos corações, liderando pesquisas ali desde a década de 70 que foram fundamentais para a arqueologia brasileira e internacional. O Homem de Pedra Furada. Um dos achados mais emblemáticos da região é o chamado Homem de Pedra Furada. Esses vestígios têm aproximadamente 40 mil anos. E esses povos antigos aqui pertencem ao período paleoíndio, né? E deixaram rastros que revelam aspectos importantes do seu modo de vida. Esses primeiros habitantes, eles eram caçadores e coletores, dominavam a técnica de acender fogueiras, utilizavam ferramentas de pedra lascada e viviam de forma adaptada ao ambiente semiárido do sertão piauiense, tá bom? Outros sítios arqueológicos importantes, além da Serra da Capivara, né, o Piauí abriga outros sítios arqueológicos de destaque aqui, como Serra das Confusões,
que também integra um parque nacional com vestígios arqueológicos e vasta biodiversidade, Parque Nacional de 7 cidades, com formações rochosas impressionantes e registros rupestres. Essas regiões, pessoal, elas reforçam aqui o Piauí como o berço da presença humana nas Américas, né? E aí contribuindo significativamente, né, para o debate global sobre a origem e os caminhos das primeiras populações do continente. Bem, pessoal, agora eu quero convidar você para a gente fazer uma viagem na linha do tempo para entender todo o trajeto, né, da história, da pré-história do Piauí, todo o processo para organização, para administração dessas informações aqui sobre a pré-história, tá? Aqui, pessoal, é muito completo, essas informações aqui é ouro, tá? Então, essas informações aqui que você vai ter a melhor informação sobre, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma viagem, passear aqui tópico por tópico, tá bom? Fazer uma linha do tempo para isso, ok? Tudo começa, então, em 1963, tá? Descoberta e pesquisas arqueológicas no Piauí. O prefeito de São Raimundo Nonato, no Piauí, procurou o Museu Paulista, em São Paulo, levando fotografias de pinturas rupestres encontradas em sua região. Então, esse foi o primeiro registro oficial dos vestígios arqueológicos no estado. Vamos para 1964, quando a arqueóloga Nied Guidon, né, graduada em História Natural e vinculada ao Museu Paulista, ela analisou as fotografias e identificou as imagens como trabalhos pré-históricos de um tipo até então desconhecido no Brasil. E aí, no mesmo ano, Nied Guidon viajou para a França, onde se especializou em arqueologia. De 64, vamos até 1970. Após concluir parte dos seus estudos, Nied Guidon fez sua primeira visita ao município de São Raimundo Nonato, no Piauí, e aí com o objetivo de verificar in loco os vestígios. Olha que história linda, né? Ela passou aqui um bom tempo se formando, né, se graduando, até encontrar o seu objeto de pesquisa. Já em 73, teve início oficial o trabalho de campo e as pesquisas sistemáticas de Nied Guidon na região da Serra da Capivara, com foco nas pinturas rupestres. E aí esses estudos tornaram-se o tema de sua tese de doutorado na França. Portanto, a década de 70, aqui foi estabelecido, da década de 70, foi estabelecido um convênio entre Brasil e a França, reunindo uma equipe multidisciplinar de especialistas, incluindo aqui ecólogos, botânicos, químicos, físicos, parasitologistas, geólogos, antropólogos, que passaram aqui a colaborar nas pesquisas arqueológicas da região. Mas não para por aqui. 1978, início dos estudos voltados aqui para compreender a interação entre o ser humano e o meio ambiente em épocas remotas. De 78 a 1988, né, as escavações intensivas na toca do Boqueirão da Pedra Furada revelaram que pinturas rupestres em camadas profundas, consideradas as primeiras manifestações artísticas pré-históricas das Américas, vestígios datados por carbono 14, com estimativa de até 60 mil anos, por isso que eu falei para vocês a informação que algumas fontes eles puxam ainda para 60 mil anos. Ossos de animais, instrumentos de pedra lascada e fogões de pedra ao redor dos vestígios de fogueira. Conclusão das pesquisas: seres humanos habitaram a região de São Raimundo Nonato há cerca de 60 mil anos. Em 79, só para a gente voltar no tempo, teve um outro fato importante. A área da Serra da Capivara, ela foi considerada, oficialmente, ela foi transformada em Parque Nacional, com o objetivo de proteger seu vasto e valioso patrimônio arqueológico e natural. E em 91, a Serra da Capivara é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade devido à importância de seus sítios arqueológicos. Parque Nacional da Serra das Confusões, localizado no Piauí, está situado na mesorregião sudoeste piauiense, e esse parque compreende aqui as micro-regiões como Alto Médio Gurgueia, Chapadas do Extremo Sul Piauiense e São Raimundo Nonato. Destaque aqui, pessoal, como um importante patrimônio natural e cultural da região. Parque Nacional de 7 cidades, que encontra-se aqui no Piauí também, está localizado na mesorregião norte piauiense, abrangendo micro-regiões como Litoral Piauiense e Baixo Parnaíba Piauiense. E agora vamos para o módulo 3, exploração das culturas dos povos indígenas que habitavam a região.
Vamos começar com os Tremembés, tá? Vamos conhecer cada vez mais sobre o Piauí, então vamos analisar cada uma dessas tribos indígenas. Vamos lá comigo, pessoal? Então, durante o período da colonização, o território do Piauí abrigava diversos povos indígenas, entre os quais se destacavam os Tremembés, que habitavam principalmente a região do delta do Parnaíba e no norte do estado. Vamos lá, vamos conhecer mais. Então, origens e significados do nome. Os Tremembés, eles eram descendentes das tribos amazônicas que migraram para o litoral nordestino. O nome Tremembé deriva do termo tupi terimimbé, que significa índios dos terrenos alagadiços, em referência às áreas úmidas onde viviam. Os jesuítas os classificaram como os tapuias, né? termo usado aqui pelos tupiniquins para designar os povos que não pertenciam ao seu grupo linguístico. No entanto, tapuias ou tapuia também pode significar aqui povo livre, refletindo aqui a autonomia desses povos frente às alianças e às rivalidades intertribais, e tiveram muitas. Características sobre o modo de vida dos Tremembés: eram notáveis por sua agilidade, habilidade na água, sendo chamado de peixes racionais. Eles eram chamados assim pelos colonizadores, tá? Eram exímios nadadores, pescadores, vivendo em harmonia ali com os recursos naturais do delta, como peixes e mariscos. Quando você tiver a oportunidade de vir para o Piauí, ou se você mora no Piauí, vá no delta do Parnaíba. Faça o passeio do delta do Parnaíba, é um passeio muito bom, riquíssimo, assim, a biodiversidade é maravilhosa. E lá você vai encontrar as terras onde habitavam os Tremembés, né? Eles demonstravam ali eles demonstravam grande resistência em proteger o seu território, tanto contra invasores indígenas quanto os europeus. E aí no litoral eles habitavam locais conhecidos como os sambaquis, né, que eram sítios arqueológicos formados por acúmulo de conchas, ossos de animais e aqui, restos de crustáceos. E esses sambaquis tinham uma importância ritual e cultural, servindo aqui, pessoal, como um cemitério, né, centros de habitação. Eles colocavam as conchas sobre os corpos ali dos que morriam, né? As vestimentas e os costumes, os Tremembés, eles adotavam um modo de vida simples, né? Eles se vestiam simples, andavam nus, seminus, né? Na maior parte do tempo. Quando utilizavam vestimentas, os homens, eles usavam tangas, enquanto as mulheres vestiam tipóias. O que são essas tipóias? São peças retangulares estreitas, né? Elas são trançadas de forma semelhante às redes, né? E as tipóias cobriam os quadris. No caso das mulheres com filhos, eram mais largas, né, servindo também ali para carregar o menino, as crianças. Interações com os colonizadores, teve confrontos coloniais, né, os Tremembés chegaram a aliançar-se com os portugueses, lutando contra tribos consideradas inimigas, como os Tupinambás. Apesar disso, eles resistiram à dominação, né, preservando a sua identidade e laços com a terra. Pessoal, vamos lá. Presença indígena do Piauí durante a colonização, né? Durante esse processo de colonização do Piauí, a região ela foi ocupada por diversas etnias indígenas. Eu falei para vocês o destaque aqui para os Tremembés que habitavam, né, a área do delta ali, e eu expliquei para vocês alguns desses pontos. Mas houve muitos conflitos e massacres no período colonial. Vem entender essa história, poucas pessoas têm conhecimento dessa história, eu acho muito interessante trabalhar esse período. Tudo começa ali em 1571, e temos Nicolau de Rezende e os seus companheiros, que, após sobreviverem a um naufrágio, chegaram ao delta do Parnaíba, tornando-se os primeiros visitantes brancos da região. E aí, durante 16 anos, eles buscaram recuperar, né, um ouro submerso que acabou levando ali a descoberta do delta, porque a embarcação deles nessa região naufragou. E aí, nesse naufrágio aí, todo o ouro ficou ali no delta, né? Então, durante 16 anos ali, eles buscavam recuperar esse ouro, mas é fininho. E aí, eles acabaram descobrindo um ouro mais valioso, que era o delta do Parnaíba. Em 1618, os Tremembés, eles enfrentaram um ataque liderado por Martins Albuquerque, a mando de Jerônimo Albuquerque, então governador do Maranhão. E para apoiar a campanha, construiu-se a Casa Forte de Piriá, no encontro dos rios Iguaraçu e Paraíba. Caminhamos mais um pouquinho nesse período, chegamos até 1679, quando, a mando do Inácio Coelho da Silva, os bandeirantes, né, mais precisamente aqui um bandeirante chamado Vidal Maciel Parente, realizou um ataque brutal contra os Tremembés.
e a opressão aos povos indígenas intensificou-se nas décadas seguintes. Vamos falar sobre um personagem muito importante, tá, da história do Piauí, e aqui eu peço que você tenha bastante atenção sobre a história de Mandum Ladino, tá? Entre 1712 e 1713, destacou-se aqui a figura de Mandum Ladino, um indígena criado por jesuítas, né? Recebeu a catequização, a cristianização, mas ele rejeitou a aculturação. E aí, fugindo da capitania de Pernambuco, unificou vários povos tapuias, inclusive grupos antirrivais. E aí ele liderou uma resistência contra os colonizadores na região do Rio Parnaíba. Em 1716, Francisco Cavalcante de Albuquerque, vindo do Maranhão, aliado a Bernardo de Carvalho e Aguiar, que era mestre de campo do Piauí, porque basicamente o Maranhão era o polo que concentrava a administração da região do Piauí. Ele foi enviado para essa região aqui, o Bernardo de Carvalho e Aguiar, para eliminar essa resistência. E aí, apesar de não conseguirem capturar o Mandum Ladino, as forças coloniais realizaram um massacre contra os Aranis, né, que eram outras tribos aliadas ali do Mandum Ladino. E a história conta, as fontes documentais da época contam, que o Mandum Ladino morreu afogado ao tentar ali escapar pela travessia do Rio Parnaíba, tá? Então é uma informação aqui muito interessante, muito importante dentro do nosso estudo sobre esse período colonial e sobre esses estudos dos indígenas desse período aqui da história do Piauí. E temos agora a parte da decadência, né? Porque, como eu havia dito para vocês, havia uma diversidade indígena no território piauiense. E aí, na segunda metade do século XVII, a migração de tribos tornou-se comum devido à pressão dos colonizadores no estado do Ceará. Muitos indígenas fugiram do estado do Ceará e vieram para o território do Piauí. Tribos indígenas passaram a formar aliança com os portugueses, às vezes faziam também alianças com os franceses, o que intensificou os conflitos entre os povos e os próprios povos originários. A distribuição geográfica aproximada dos grupos indígenas no Piauí, ela acontece da seguinte forma. Chapada das Mangabeiras e o Alto Parnaíba, você vai ter os Aruaques, os Carapotangas, os Aranhanzés e os Aitatus e os Corerás, tá bom? No Médio Parnaíba, você tem os Beitás, os Coarás, os Abetiras. No Rio Gurgueia, vai se familiarizando com esses nomes, porque depois a gente vai trabalhar na parte geográfica e vai ser muito interessante. O Rio Gurgueia, você tem os Acurás, os Beiçudos, né, os Cocias, os Lanceiros, Jaicós e os Coroatizes. No Riacho Sambito, os Aruazes. Olha só, você vai começando a reconhecer vários elementos aqui dos municípios do estado do Piauí. Serra da Ibiapaba, você tem os Anaçus, os Alungazes, os Tabajaras. Rio Piauí, você tem os Acumês, os Araiês. Vale do Canidé, os Cupinharões. No Rio Uruçuí, os Barbados. Limites com Pernambuco, você tem os Pimenteiras, tá? Depois aqui eu vou contar uma história dentro do curso sobre como os pimenteiras foram dizimados. É uma história terrível, bem pesada. Se você for atrás depois, eu vou tentar levantar alguma literatura sobre os indígenas no Piauí e vou colocar lá dentro da plataforma até se eu encontrar monografias também eu vou colocar para que vocês possam conhecer mais sobre os indígenas aqui no Piauí. No centro do estado, os Guerriers, foz do Rio Poti, os Putis, né? Por isso Rio Poti, porque vem dos Putis, que eram os indígenas que habitavam o Rio Poti, a foz do Rio Poti. E os cabeceiras, nas cabeceiras, né, que eram os Crateús e os Aranis. O declínio dos Tremembés aqui teve uma pacificação que foi forçada. Ela acontece em 1730. Os últimos Tremembés foram aldeados na Ilha do Caju, sob a proteção do padre jesuíta João Tavares. Ele obteve uma carta de Seis-Maria, né, para garantir um lar aos indígenas que já não tinham para onde ir. Tavares foi um importante defensor dos Tremembés. E no século XIX, os Tremembés já não estavam mais presentes no norte do Piauí, haviam sido exterminados, aldeados ou dispensados. O interior do estado, no entanto, ainda contava com tribos guerreiras, né, embora já sem a força e a coesão do período anterior. Tiveram vários outros conflitos, né, como em 1756, a extinção da missão de São João
de Sende, com transferência dos indígenas para São Gonçalo. 1764, João do Rego Castelo Branco inicia a guerra contra os gueguês, habitantes das margens do rio Gurgueia. Em dezembro, os indígenas ali eles pedem paz. Em 1768, missão de São João de Sende é recriada sob a orientação do Frei Manuel de Santa Catarina. Em 1770, novos conflitos envolvendo os guerguês e os acurás nas margens dos rios Parnaíba e Uruçuí. E em 1776 e 1784, temos uma guerra prolongada contra os indígenas pimenteiras, marcando um dos últimos grandes embates no território. E aí, fim das hostilidades, mas com um prejuízo enorme para os indígenas, que é praticamente a história do Brasil. Ao final do século XVIII, a maioria das tribos foi aniquilada, expulsa ou aldeada, as hostilidades elas cessaram e o território passou por um processo de pacificação forçada. A história dos Tremembés e dos demais povos indígenas do Piauí aqui, ela é marcada por essa resistência, né? E por perdas e dor. E aí é um ponto marcado, muito pesado para a nossa história, tá, pessoal? E chegamos no quarto tópico da nossa primeira aula, que é as primeiras expedições exploratórias no século XVI e a influência dos portugueses na região. Vamos lá para a nossa última parte da primeira aula. Espero que você esteja gostando do nosso curso. E é uma parte muito importante, muitas informações, infelizmente, porque cessou História do Piauí e Geografia do Piauí nas escolas, mas aqui tentei recuperar boa parte das informações, até mesmo dos meus estudos durante a idade média, do ensino médio, com os meus professores que me deram a luz e a base para que eu pudesse me apaixonar pela história e a geografia do Piauí. Então vamos lá falar sobre a ocupação do território piauiense, primeiros contatos e colonização. Antes da efetiva colonização portuguesa, o território do atual Piauí era habitado por diversas etnias indígenas, e o destaque aqui que eu dei para vocês são os Tremembés, né? Mas tem os Acurás, os Gueguês, os Pimenteiras, entre outros. Esses povos eles mantinham relações entre si e ocupavam diferentes regiões do estado, desde o litoral até o sertão, e eles sobreviviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando aqui a nossa análise. As primeiras incursões ao território piauiense foram realizadas pelos padres jesuítas, que buscavam catequizar os indígenas e expandir a fé cristã. E isso por volta de 1607. Os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira chegaram à região pela Serra da Ibiapaba, vindos do Ceará. E aí, durante essa missão, é que eles enfrentaram a resistência dos nativos. O padre Pinto acabou sendo morto, enquanto o Figueira conseguiu escapar. Outro ponto, além da presença dos jesuítas, é a presença dos bandeirantes, que também foi marcante nesse período. Eles tinham como objetivo principal capturar indígenas para trabalho forçado, especialmente na agricultura e na mineração, além de explorar essas novas terras. Como os bandeirantes e jesuítas, os pioneiros, esses personagens da colonização do Piauí, temos Nicolau de Rezende, em 1571. Ele sobreviveu ao naufrágio no litoral do Maranhão e adentrou a região do Delta do Parnaíba. Passou cerca de 16 anos tentando recuperar o ouro perdido no mar, e o que levou a descobrir o delta do rio Parnaíba. O segundo personagem aqui é o Pedro Coelho de Souza, em 1603. Entrou pelo Ceará combatendo a presença de franceses na costa do Piauí. O terceiro é o Martim Soares Moreno. Em 1613, navegou pelo delta do rio Parnaíba com os pilotos Sebastião Martins e Afonso Gonçalves, sendo bem recebido pelos indígenas. E o Jerônimo de Albuquerque, em 1613. Vindo de Pernambuco, ele atravessou o litoral piauiense em direção ao Maranhão para expulsar os franceses. Encontrou-se com Martim Soares Moreno durante a jornada. E aí temos o padre Antônio Vieira, em 1660, que viajou do Maranhão para a Serra da Ibiapaba com o objetivo de inspecionar as missões religiosas, e ali foram celebradas pela primeira vez no Piauí as cerimônias da Semana Santa. Conflitos e resistência indígena, como eu expliquei, houveram durante o período dos Tremembés, junto com o Martim Albuquerque. Teve aldeamento e extermínio dos Tremembés, e isso aconteceu ali ao longo do século XVIII, né? Várias tribos foram aldeadas. Os Tremembés, né, foram instalados ali na Ilha do Caju com apoio do padre João Tavares. Outros grupos, como os Guerguês e os Acurás,
enfrentaram campanhas de extermínio, né? Caso de João do Rego Castelo Branco, em 1764. Em 1756 você tem a missão de São João Sende, que foi extinta. E em 1768 foi recriada sob a orientação ali do Frei Manuel de Santa Catarina. Outra guerra marcante aqui é a guerra contra os pimenteiras. Isso em 1776, né? Durou de 1776. E foi ali, em um outro período também, a Segunda Guerra foi em 1784. Marcou uma das últimas grandes existências dos indígenas no território. Então, basicamente, pessoal, essas são as informações aqui dos precursores da colonização. E chegamos também, né, ao final da nossa aula, tá? Vou voltar aqui para a tela cheia. Fico honrado em ser seu professor. Lembrando que dentro da plataforma você vai encontrar uma aula com resolução de questões sobre todos esses assuntos que trabalhamos aqui, sobre o período pré-colonial, período dos primeiros povos aqui, os povos originários. Então você tem aí muitas questões para resolver, tá? Vai lá na apostila, responde as questões e depois vem comigo aqui para a gente pegar a resolução dessas questões, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula aqui com o seu professor de História do Piauí, Daniel René.